Tudo bem, meus amigos? Voltamos aqui para mais uma aula de física. Um abraço para os nossos guerreiros do projeto Tamoios em Movimento. Essa aula aqui nós vamos falar sobre a cinemática. Na verdade, serão algumas aulas sobre cinemática. Hoje nós vamos fazer a introdução da cinemática. A cinemática vai estudar os movimentos dos corpos, independente das suas causas. A gente vai falar um pouquinho sobre referencial. A gente vai ver que um corpo pode estar em movimento ou parado, dependendo do referencial que a gente escolhe. Isso pode parecer estranho para quem está estudando essa primeira vez. Como é que um corpo pode estar ao mesmo tempo parado e ao mesmo tempo estar em movimento, dependendo de referencial? Isso aí a gente vai discutir daqui a pouco. É um detalhe bastante importante, cobrado em provas, Então a gente vai explorar um pouquinho esse assunto hoje, tá bom? Antes de começar, eu gosto sempre de anunciar o nosso livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, como já tem ajudado a estudar. A gente vai aprender a importância dos estudos, vai ter dicas de carreiras, dicas de concursos públicos. E nesse livro a gente procura ensinar as pessoas a gostarem de estudar, tá bom? Esse livro, o link de obtenção dele, do e-book, vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Só clicar lá, ver quanto que está o valor. Isso é tratativa da editora com as plataformas, então verifica lá o valor, geralmente um valor bastante acessível. E se você precisar do livro impresso, você pode fazer contato comigo pelo Instagram, tá? Ou pelo meu WhatsApp, quem tiver, que a gente combina aí o envio desse livro impresso, tá bom? Então vamos seguir. A cinemática, uma descrição da cinemática seria a parte da física que descreve os movimentos independentemente de suas causas. Então a gente não vai discutir aqui a causa que trouxe aquele corpo a fazer um determinado deslocamento. A gente vai descrever o movimento em si, tá? E vai interessar para a gente a posição, às vezes a posição inicial, a posição final, a velocidade que ele está, a aceleração. A cinemática vai tratar tudo isso. O próprio referencial, como a gente já tratou, dependendo do referencial, a gente vai determinar se aquele corpo está em movimento ou está parado. E a gente vai trabalhar nessa linha aqui, nessas aulas de cinemática, tá? Algumas coisas que a gente vai falar aqui, a gente já abordou, principalmente na aula de introdução à física, que foi a primeira aula que a gente ministrou, já está aqui nesse canal, quem quiser assistir. Então alguns pontos foram tratados lá, porque a gente deu um panorama geral sobre a física, e aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco mais algumas coisas que a gente já falou anteriormente, tá bom? Vamos falar sobre a determinação da posição, tá? Na cinemática, nós determinamos a posição de um móvel em cada instante. Aí um detalhe aqui importante: a gente tem aqui nas rodovias, vamos dizer que a gente tem aqui uma estrada onde esses veículos estão trafegando, e às vezes na rodovia a gente vê determinadas placas. Às vezes são plaquinhas, eu botei uma placa exagerada aqui, uma placa grande. Às vezes são plaquinhas pequenininhas que estão ali numa proteção, plaquinhas pequenininhas aqui, quilômetro tanto, vou botar aqui quilômetro 90, enfim. A gente vê esse tipo de placa nas estradas, às vezes não sabe exatamente o que é. Quem olha no primeiro momento pode achar até que aquilo ali é da velocidade que a gente tem que estar ali naquela via, 90 km por hora, 80 km por hora. Mas na verdade aquilo ali são marcos na estrada que vão determinar em que localização você está, ou determinado estabelecimento. Às vezes tem uma loja lá no quilômetro 80 da rodovia, está no quilômetro 20, aquilo não tem nada a ver com a velocidade, tem a ver com os pontos, as demarcações daquilo ali. Isso vai ajudar a gente a resolver determinadas questões. Você pode se deparar com isso numa questão. Por exemplo, um veículo sai do quilômetro 20 e vai até o quilômetro 50 da rodovia tal. A gente tem que determinar a velocidade média, vai falar o tempo que ele percorreu, a gente vai pegar o ponto final, o ponto inicial, como a gente vai fazer aqui daqui a pouco, vai subtrair um do outro, dividir pelo tempo, e a gente vai chegar na velocidade média. Tá? Então a gente precisa ter esses conhecimentos, que para alguns é muito óbvio, mas para outros estão começando a estudar agora, ou ainda são muito crianças, muito novos, não estão acostumados com as placas nas estradas, pode se deparar com uma questão como essa e não saber exatamente do que se trata, tá bom? Então a gente tem aqui, numa estrada, são os marcos quilométricos, que vai determinar os elementos geográficos, veículos, estabelecimentos, como a gente falou, e a gente tem aqui um ônibus que ele está no quilômetro 90, como a gente está vendo aqui nessa placa. Então lembre-se, isso não significa que esse ônibus percorreu 90 km. Não significa que ele está a 90 km por hora, que ele pode estar em uma outra velocidade, e também não significa que ele percorreu 90 km. Não, porque ele pode, de repente, ter saído do quilômetro 60
e enguiçou no quilômetro 90. Imagina que ele saiu do quilômetro 60 e foi até o quilômetro 90. Quantos quilômetros ele percorreu? Percorreu 30. Então, num primeiro momento, a gente olhando um exercício como esse, a gente pode olhar, tá no quilômetro 90, ele percorreu 90 quilômetros. Não, de repente ele saiu do 60, então ele percorreu somente 30, tá bom? O marco quilômetro 90, ele só marca a posição dele na estrada e não o quanto ele andou. Esse marco de quilômetro 90, que eu botei de exemplo aqui, poderia ser qualquer outro valor, ele também não indica o sentido que esse ônibus está. Por exemplo, a gente tem esse veículo que está indo na direção contrária ao ônibus. Vamos dizer que a quilometragem é marcada da esquerda para a direita, tá? Isso aqui é o sentido positivo. E a gente tem um sentido negativo, que vai da direita para a esquerda. Então esse carro está indo no sentido contrário e também está no quilômetro 90, tá? Ele pode ter saído, por exemplo, também não vai indicar que ele fez 90 km, ele pode ter saído, por exemplo, do quilômetro 100 e foi até o quilômetro 90. Então ele está parado no quilômetro 90, ou em deslocamento, mas ele andou somente 10 km. Saiu do 100 e foi até o 90 no sentido contrário, tá bom? Então ele teve, a partir do referencial da estrada, ele teve um deslocamento negativo, tá? Que o ponto final dele, o espaço final onde ele estava localizado, 90, está uma marcação menor do que a que ele saiu, que era 100. Tá legal? Então dá pra gente ter uma noção. Isso aqui pode parecer óbvio para alguns, mas isso vai ajudar algumas pessoas que estão introduzindo a física aí para se ambientar com o que você pode se deparar em determinados problemas. A gente tem aqui deixa eu passar o próximo slide. A gente tem aqui a trajetória. Vamos tentar definir o que se diz por trajetória. Trajetória é o conjunto de posições sucessivas ocupadas por um móvel. Ou seja, tem um móvel qualquer coisa que se move. Uma pessoa, um carro, né, uma partícula qualquer. A trajetória é o conjunto dos pontos onde ela vai se deslocando. Não é necessariamente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Vou dar um exemplo nessa linhazinha que eu coloquei aqui. Ó. Vamos dizer que um determinado móvel saiu desse ponto aqui, onde eu estou colocando um xizinho aqui, vou até envolver aqui, ele saiu desse ponto, seguiu essa linha, tá? Seguiu essa linha e parou aqui nesse ponto aqui. Observa a distância entre esses dois pontos. É só isso daqui, ó. Eu não sei qual é a distância, tá? Vou deixar uma interrogaçãozinha aqui. A distância aqui, ó, é uma, certo? Mas ele percorreu essa distância? Não, ele fez toda essa trajetória daqui até aqui, que obviamente é maior do que a distância entre os pontos. Tá bom? Então toma cuidado com essa diferença entre esses dois conceitos, né? A distância entre os dois pontos e a trajetória que ele percorreu. De repente pode ter uma pegadinha numa questão em que você vai ter que utilizar a distância entre os pontos ou vai ter que utilizar a distância percorrida na trajetória que ele fez. Tá bom? Então a trajetória pode ser, né, em qualquer sentido, qualquer direção, é toda a trajetória, é todo o percurso, né, é o conjunto de todas as posições sucessivas que esse móvel, né, percorreu até chegar ao seu destino. Então eu coloquei aqui um exemplozinho das patinhas de um cachorro indo nessa direção aqui, né, indo nesse sentido, na verdade. Essas pegadas aqui indo num outro sentido, isso tudo vai mostrar a trajetória. Pode ir daqui, descer, enfim. A gente tem sucessivos pontos onde esse corpo, essa pessoa, ou esse ponto, ou esse móvel vai se deslocando. Então é o conjunto de posições sucessivas. Por exemplo, essa estrada aqui, observa que ela é sinuosa. Ela faz uma curva aqui, depois faz uma curva aqui, depois a gente já não consegue enxergar. Então a sucessão de pontos em que esse móvel passou, né? Imagina que a gente tem um carrinho aqui, tá? A gente tem um carrinho aqui indo nessa estrada, né? Ele vai fazer essas curvas todas. O conjunto de todos os pontos por onde ele vai passar vai ser a trajetória que ele fez. Não adianta eu pegar um ponto lá na frente, vamos dizer esse pontinho aqui, e imaginar que o carro saiu daqui desse ponto e fez essa trajetória aqui. Vou botar numa outra cor para a gente enxergar melhor. Eu não posso dizer que a trajetória desse carro é essa reta entre esses dois pontos, não. Tá? Na verdade,
o conjunto de pontos, né, que definem por onde ele passou. Isso se define por trajetória. Tranquilo até aí, né? Vamos seguir para o próximo slide. Referencial. Um ponto muito importante, tá? Que a gente vai falar aqui, que é o referencial. Vai ser cobrado em prova, vai confundir a cabeça da gente. É importante que você preste bastante atenção no que a gente vai falar aqui. O referencial é um corpo ou ponto a partir do qual nós definimos se um móvel está em repouso ou em movimento. Eu tenho referencial, que é um ponto qualquer, um corpo, em algum lugar. Eu tenho esse referencial. A partir dele é que eu vou definir se alguma coisa está em movimento, se está parado. Vamos para a prática. Vou tentar aqui aleatoriamente usar algumas referências nessa imagem. Imagina esse indivíduo aqui, ó, que está dentro do ônibus. Esse bonequinho verde aqui, essa pessoa verde. Tá? Ele está dentro do ônibus, certo? Quando ele olha, por exemplo, para o motorista, ele olha para o motorista do ônibus, que é esse em azul aqui. Ele está olhando para o motorista. O motorista está em deslocamento ou está parado? A partir do ponto de vista da pessoa verde, o motorista, que é o azul, está parado. Não está saindo da distância que existe entre eles. Não há variação da distância. Ele está sentado numa cadeira e o motorista continua ali na cadeira em relação a ele. Então, se a gente utilizar a pessoa verde como referência e a pergunta disser o seguinte: o motorista em relação ao referencial pessoa verde, o motorista está parado ou está em movimento? A gente tem que dizer que o motorista está parado. Ah, mas o ônibus está andando. O problema disse que o ônibus está andando, não importa. O ônibus anda, mas existe variação entre a pessoa verde e o motorista azul? Não, eles continuam com a mesma distância. Então, a partir do referencial o homem verde, o motorista está parado, está em repouso. Esse repouso, né? A gente está acostumado com essa expressão repouso, é descansar, né? Mas alguns exercícios vão falar repouso, se referindo a parado. Vou até puxar aqui, ó. Repouso significa parado. Quem já sabe dessas coisas, eu peço um pouquinho de paciência, que a gente está passando aulas até para quem está começando agora a estudar física. Então, algumas coisas que podem causar confusão, eu vou fazer questão de estar explicando com mais detalhes. Vamos fazer um outro exercício aqui. Esse homem aqui, esse homem vermelho aqui, ó, esse aqui. Pra gente, ele está parado, né? Eu, por exemplo, estou parado, ele está parado ali. Imagina ele sendo a referência. O ônibus está parado ou em movimento? A gente já disse anteriormente, o ônibus está em deslocamento, tá? A partir do referencial homem vermelho, o ônibus está em deslocamento ou está parado? O ônibus está em deslocamento, ele está parado e toda hora o ônibus vai variando. Vou até colocar uma fumacinha aqui, um escapamento do ônibus aqui, ó. Tá saindo as fumacinhas aqui, para a gente lembrar que o ônibus está andando, tá? Poluindo o ambiente aqui. Então a gente tem aqui, a partir do referencial homem parado lá na estrada, a gente tem o ônibus se deslocando. Então, para esse referencial, homem vermelho, o ônibus está em deslocamento, certo? E o poste? Esse poste, para esse homem vermelho, está em deslocamento ou está parado? O poste está parado. Aí agora eu vou usar um outro referencial que pode gerar confusão e vocês podem cometer alguns erros. Para o homem amarelo, o homem amarelo está no ônibus e o ônibus está em deslocamento, certo? Pelo menos em relação à estrada, ele está em deslocamento. O referencial agora é esse homem amarelo. O homem verde está o quê? Já aprendemos em relação ao homem verde para o homem azul, e lá ali dentro do ônibus, todo mundo parado. Então, o referencial agora é o homem amarelo. Se eu pedir se o homem verde está em deslocamento ou está parado, sob o referencial homem amarelo, o homem verde está parado. Porque o ônibus está andando, mas o homem verde não tem variação de distância em relação ao homem amarelo. Então, para o homem amarelo, o homem verde está parado. Agora, para o homem amarelo, ainda como referencial, o homem vermelho está parado ou em deslocamento? Isso é o que pega muita gente nas questões. Para o homem amarelo, o homem vermelho está em movimento, tá? Por mais que a gente saiba, né, mentalmente, lá, o cara está paradão lá na estrada, mas ele está parado em relação à estrada, que também está parada. Se o referencial for a rua, se for o poste, o homem vermelho está parado.
Só que para um referencial em movimento, alguém que para a gente está parado em relação a outro referencial, para aquele que está em deslocamento, o que está parado vai estar em deslocamento. É só você imaginar, eu sou o homem amarelo, estou dentro do ônibus, estou olhando para aquele homem vermelho, eu vou ficar olhando para ele o tempo todo ali, parado? Não. Quando eu passar pelo homem vermelho, se eu continuar acompanhando ele, meu rosto, ó, acompanhei. O referencial homem amarelo faz com que o homem vermelho esteja em deslocamento, porque ele está ali em relação a qualquer coisa dentro do ônibus, ele está parado. Qualquer coisa que passe do lado de fora, ó, ele tem que acompanhar se movimentando. Então, para ele, aquele ônibus, aquela pessoa vermelha passou. Então, sob o referencial homem amarelo, o homem vermelho está em movimento. Guardou essa informação? Pega muita gente despercebido, né, desapercebido numa questão, porque é um conceito da física que pode gerar realmente confusão. Para o motorista, só mudar aqui o referencial, mas vai dar no mesmo em relação ao amarelo, só para a gente ter o motorista como referencial. Vamos falar aqui, o motorista está dirigindo lá, em relação a qualquer outro dentro do ônibus, ele está parado, mas agora ele é o referencial. Para o motorista, o poste está em repouso ou está em movimento? Pensa um pouquinho e responde antes de eu te dar a resposta. Exatamente o que aconteceu no referencial anterior entre o homem amarelo e o homem vermelho. Para o motorista, o poste está em movimento. Porque o motorista vai ver o poste passando. Então, sob o referencial homem azul, né, que é o motorista, o poste está em movimento. O mesmo acontece, né, quando a gente inverte. O referencial agora é o poste. O motorista está o quê? Em movimento, que o poste ali, vamos imaginar que o poste esteja vendo, fazer um olhinho aqui no poste. O poste agora ele enxerga, tá? O poste está vendo, fazer um olhinho aqui, ó. O referencial é o poste. O poste está vendo o ônibus passar. Para o poste, o motorista azul está parado ou em movimento? Óbvio que está em movimento, né? O senso comum já vai dizer porque o ônibus está andando. Mas agora o referencial parado ali fora, em relação à estrada, o motorista passou e ele está em movimento. Tranquilo? Vou tentar usar aqui o... em relação ao homem vermelho, esse camarada que está correndo aqui, esse cara que está correndo, ele está em movimento ou está em repouso? Obviamente ele está em movimento, porque uma hora ele vai passar por ele, né? A distância entre o que está correndo e o que está parado ali na estrada vai variar, vai ficar cada vez menor e vai ter uma hora que o que está correndo vai passar por ele. Tem variação no deslocamento, na posição, tem variação nas posições, então vai estar em deslocamento. Vamos lá. O homem correndo em relação ao ônibus vai estar em movimento. Só que a gente vai aprender mais para frente que as velocidades dele vão até se somar, né? Uma coisa é a velocidade desse corredor em relação ao homem vermelho. Vamos dizer que ele está correndo aqui a 5 km por hora. Eu vou adiantar um assunto aqui bem lá na frente. Ele está correndo a 5 km por hora em relação à estrada, em relação a qualquer referencial parado. 5 km por hora. E esse ônibus aqui está a 60 km por hora. Vamos dizer aqui que ele esteja a 60 km por hora. Em relação ao ônibus, a velocidade daquele corredor ali não vai ser 5 km por hora. Na verdade, a gente vai somar as duas velocidades. Ele vai ser como se o homem estivesse correndo em direção ao ônibus a 65 km por hora. Porque o ônibus já está indo em direção a ele. Tá? Isso é um pouquinho mais avançado, não é nem para essa aula aqui, a gente vai conversar sobre isso, que as velocidades podem se somar ou se subtrair. Isso causa até um assunto mais avançado que a gente vai tratar até sobre colisão de veículos, né? Uma coisa é dois carros indo na mesma direção e um colidindo na traseira do outro, né? As velocidades vão se subtrair. Mas se você tem dois veículos indo na mesma direção, o estrago com as mesmas velocidades da outra colisão, se a gente coloca os dois um de frente para o outro, a energia vai ser muito maior, porque vai se somar as velocidades, tá? Mas a gente deixa isso mais para frente. Tranquilo, acho que a gente conseguiu, né, explorar bastante isso, espero que você consiga entender. Pense no referencial antes de fazer as questões, conforme a orientação das questões. Tranquilo? Vou fazer aqui mais um exemplo. Coloquei o desenho de uma... Quase que eu esqueço aqui. Coloquei um exemplozinho aqui de uma lâmpada dentro do ônibus, tá? Pensa comigo. Se essa lâmpada cai
dentro do ônibus. Isso é questão de prova mesmo, tá? Você pode cair numa prova aí, já vai se ambientando com a ideia. Imagina que essa lâmpada cai. O ônibus está em deslocamento, certo? Pro passageiro ali do ônibus, como é que essa lâmpada cai? Para baixo. Ele está ali parado, se ele estiver olhando para a lâmpada, né, a lâmpada vai cair, aí a lâmpada cai e vai fazer isso, vai cair no chão, exatamente na direção de onde ela saiu, né? Mas para um referencial externo, como por exemplo o homem vermelho que está parado do lado de fora, essa lâmpada não vai fazer o movimento vertical. Porque pensa bem, enquanto ela está caindo, ela absorveu, né, vamos dizer aqui entre aspas aqui, absorveu a velocidade que ela já estava tendo do ônibus. Então enquanto ela está caindo, ela também está indo para frente. Então o movimento que ela vai fazer, vou tentar fazer aqui aproximado só para a gente entender. Vou fazer aqui, deixa eu ver uma corzinha aqui, vou tentar fazer em amarelo, talvez a amarela vai confundir ele com a outra amarela. Vou colocar aqui azul. Para o referencial homem vermelho, essa lâmpada, primeiro fazer as setinhas aqui, ela vai ter uma velocidade de queda, porque ela vai soltou lá de cima, e ela já tem a velocidade horizontal seguindo o ônibus. Então, na prática, enquanto ela cai sobre os olhos do referencial homem vermelho, ela vai fazer uma espécie de parábola. Ela vai cair indo para frente. Então, o movimento dela é mais ou menos isso aqui, ó. Vou tentar fazer aqui. Vai fazer isso aqui, ó, vai descendo assim, entendeu? Vai indo para frente e caindo. Conseguem ver esse risco vermelho, esse risco amarelo? Claro que esse pontozinho aqui onde ela terminou a queda dela é dentro do ônibus, ela não caiu no chão, não saiu dali como a setinha está mostrando. No momento que ela bate nesse ponto aqui, o ônibus já está aqui, tá? O ônibus já está aqui, né, fazendo aqui um esboçozinho do ônibus, e ela caiu aqui no chão do ônibus. A rodinha do ônibus aqui, a rodinha do ônibus aqui. Tá? Conseguiram entender? Imagina que esse ônibus fosse transparente, não tivesse nada atrapalhando a visão daquele homem vermelho. Ele veria a lâmpada caindo, fazendo uma parábolazinha. Ela vai para frente, né? Ela vai para baixo, enquanto ela cai, ela vai indo para frente. Ela vai fazendo isso aqui. Conseguiram entender? Tranquilo? Ela não caiu no chão como a setinha mostrou não. Nesse momento o ônibus já está lá na frente. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia aqui que pode cair questão desse tipo. Acho que a gente explorou bastante essas ideias de referencial. Espero que tenha sido bem elucidativo aqui. Um próximo slide. O que é velocidade escalar média? A gente já falou sobre isso em outro vídeo, tá? Ou velocidade média, né? A gente pode chamar só de velocidade média. A velocidade média a gente calcula ela pegando o ponto final, o ponto inicial, subtrai ele e divide pela diferença entre os tempos, tempo final e tempo inicial. Seria aquela velocidade que, se o móvel tivesse numa velocidade contínua, seria aquela velocidade média ali como referência, tá? Claro que um carro, quando sai de um lugar e vai para o outro, ele sai do zero, tem uma aceleração, a velocidade vai mudando, aí para no sinal, né? Para em algum lugar, enguiça, continua. Então a velocidade vai variando, aumenta um pouco, diminui. A velocidade média seria uma representação de todo aquele percurso, né, que ele teve, baseado no tempo que ele levou para fazer todo aquele percurso. Tá? Depois a gente vai falar sobre a velocidade instantânea, aquela velocidade que a gente define na hora lá. Nesse momento, qual a velocidade que está? Aquela ali é a velocidade instantânea, que a gente vai ver que é o que é definido, por exemplo, no velocímetro do carro, né? Aquele ponteirinho lá que tem no carro, ele vai mostrando a velocidade instantânea. Uma velocidade média, você pega todo um percurso, qual foi a distância percorrida? Saiu daqui e foi até lá. Qual o tempo que ele levou? Ah, saiu daqui em tal hora, chegou em tal hora. Você faz uma média daquilo ali e você tem a velocidade média do veículo. Tá bom? Vamos usar um exemplo aqui, só para a gente ter uma noção. Coloquei aqui a fórmula da velocidade média, a gente já falou em outro exercício. Lembrando que essa diferença aqui entre S2 e S1 também pode ser chamada de ΔS. Tá? Quando aparecer um triangulinho assim, com S, é exatamente esse S2 e S1. O que é S2? É o ponto final daquele corpo. O que é S1? É o ponto inicial. O que é T2 e T1? T2 é o tempo em que ele chegou no seu destino. O que é T1? É o tempo em que ele iniciou, que também pode ser chamado ΔT. Tá? Pode aparecer com essas nomenclaturas aqui. ΔS e ΔT. Apareceu ΔS?
espaço final ou ponto final menos o tempo inicial, ou menos a localização inicial. Apareceu delta t, você vai pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo só para imaginar e exercitar um pouquinho. Imagina que esse veículo ele andou 180 km de distância. Vamos dizer que a gente tem aqui o marco zero, tá? Ele foi aqui para lá e chegou aqui no quilômetro 180. Tá? Ele percorreu 180 km. Agora imagina que ele percorreu isso em 3 horas. Tá? Então simples. Baseado naquela fórmula, o que a gente tem aqui? Ó? Velocidade média. Qual é o espaço final ou ponto final? É 180. Né? O marco final é 180. Menos, estou usando a fórmulazinha aqui, tá? Já botei esse S2 aqui, que é o 180. Qual que é o S1? É zero. É zero. Sobre o quê? T2 menos T1. Tá? Se ele levou 3 horas, aqui a gente já falou o período todo, que foi 3 horas. Eu poderia ter falado que saiu às 0 horas e chegou às 3 horas. Ou então ele saiu meio-dia, chegou às 15 horas. Ou ele saiu 6 horas da manhã e chegou às 9 horas da manhã. De qualquer forma, todos esses exemplos que eu dei, ele levou 3 horas para chegar. Então aqui já não está nem falando, o problema que eu citei aqui não está nem falando o tempo inicial e o tempo final. Já está falando todo o tempo transcorrido, que foi 3 horas. Então a gente já pode botar aqui direto. Vou até usar um exemplo aqui prático, só para a gente usar a subtração. Saiu 9 horas, ou melhor, desculpa, saiu 6 horas da manhã, que é o T1, e chegou às 9 horas da manhã. Então a gente tem aqui 180 menos 0, 180. 9 menos 6, 3. Isso aqui é o quê? Quilômetros por hora. Quanto que é 180 dividido por 3? 60. Qual é a velocidade média desse corpo? 60 km por hora. Tranquilo? Ele levou 3 horas para fazer os 180 km. Então, na média dele, ainda que ele tenha parado, tenha acelerado, foi no banheiro, abasteceu, não importa o que ele fez. Ele levou 3 horas no total para percorrer aqueles 180 km. Tá? Agora imagina que ele tivesse feito esse mesmo trajeto em 2 horas só. Vou botar um exemplo aqui. Vou mudar de cor só para ficar mais didático. Ó, vou chamar de velocidade média. Aquela ali era velocidade média 1, né? Vou chamar aqui de velocidade média 2. Velocidade média 2. Ele percorreu os mesmos 180 km. Tá? 180 menos... Vou até fazer outra coisa aqui. Imagina que esse problema aqui agora, ele percorreu os mesmos 180, só que ele saiu do marco 20 e foi até o marco 200. Quilômetro 20, quilômetro 200. Então o que eu vou fazer? O ponto final dele é 200. S2. Menos o ponto inicial dele, que é o quilômetro 20. Vai dar aqui. Só que ele levou 2 horas só. Vamos dizer que ele saiu 1 hora da tarde. E chegou 13, 14, 15. Chegou 15 horas. O que a gente tem aqui? 200 menos 20 dá 180. Fiz de propósito para dar o mesmo valor de antes, tá? Poderia ser outra coisa. 180 quilômetros. E qual foi o tempo que ele levou? 15 menos 3 dá 2. 2 horas. Quanto que é 180 dividido por 2? 90. Então, qual a velocidade média dele? 90 km por hora. O mesmo trajeto, né? Os mesmos 180 km, só que ele fez em menos tempo. Então, ele precisou estar mais rápido na média. A média dele é 90 km por hora. Óbvio que o marcador lá, o ponteiro, vai ter algumas velocidades instantâneas maiores do que 90, chegou a 100, 110, mas também teve algumas marcações menores. Ele chegou a 60, chegou a 50 km por hora. Então a média dessas velocidades, no caso aqui, deu 90 km, porque ele fez 180 km em apenas 2 horas. Tranquilo? Um detalhe importante aqui, sobre ΔT e ΔS.
o ΔT, ele sempre vai ser positivo. Essa parte aqui, ó, T2 menos T1, sempre vai ser positivo. Por quê? Observação óbvia. Sempre vai ser positivo porque o tempo sempre vai para frente, o tempo não vai para trás, a gente não consegue ir para o passado. Então o T2 sempre vai ser maior do que o T1, tá? Então essa parte vai ser sempre positiva. Agora, a parte de cima pode dar negativa, tá? O ΔS pode ser tanto positivo, pode ser negativo ou mesmo nulo. Quando que é negativo? Por exemplo, se eu tivesse ido para cá, o carro tivesse indo para o outro lado, eu ia ter que fazer 20 menos 200, que ia dar menos 180. Menos 180 dividido pelo tempo ia dar 1 km por hora negativo, né? Claro que a gente tem isso como o referencial da estrada. A estrada tem um referencial positivo da esquerda para a direita. Então, se eu vou da direita para a esquerda, eu vou fazer subtração de um número menor para um número vou tirar um número maior de um número menor. E isso vai me dar, né, um ΔS negativo. Então, o ΔS pode ser nulo também. Imagina que um veículo sai de determinado ponto, vai até determinado lugar e volta para o mesmo ponto. Quando eu fizer a subtração, vai ser alguma coisa menos ela mesma. Então, isso vai me dar uma velocidade média zero, né? Porque ele foi e voltou, em cima ficou zero, dividido por qualquer coisa vai dar zero. Tá? Então, o ΔS é que vai determinar o sinal da velocidade escalar. A velocidade escalar pode ser positiva, pode ser negativa ou mesmo pode ser nula. Tá bom? Então vamos seguir. A velocidade escalar instantânea. Isso aqui rapidamente nós vamos explorar, que isso é um assunto lá para o final do ensino médio ou até nível superior. Tá? Usando o mesmo exemplo aqui que a gente deu no primeiro exercício que a gente fez no slide passado, que deu 60 km por hora, ele pode ter essa velocidade de 60 km por hora, mas no trajeto, né, o velocímetro vai dar 90, 100. Então, o velocímetro vai determinar a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É o valor absoluto em cada instante. O velocímetro vai dizer, pô, nesse momento agora eu estou a 90 km por hora. Dali a algum tempo eu estou a 100 km por hora. A média aí é outra história, é a velocidade escalar média, como a gente tratou no passado. Não vamos explorar mais, mas eu preciso já que você já reconheça. A velocidade instantânea é calculada dessa forma. Seria o limite, isso aqui é limite, de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Tá? Isso aqui é como se descreve isso aqui, mas é um assunto bem mais para frente. Então a gente calcula de uma forma um pouquinho mais complicada, isso vai entrar em questões de cálculo. Tá? Esse ΔT tendendo a zero é que diz que ele tendendo... O que uma coisa tende a zero? Ela é tão pequenininha que ela está chegando a zero. Tá? Grosso modo falando, seria isso. Então imagina um intervalo de tempo muito pequenininho. Qual o espaço que eu percorri nesse intervalo muito pequenininho? Isso vai me dar a velocidade instantânea. Tá bom? Então vamos avançar. Para a gente facilitar a vida nos concursos, ó, lembra disso aqui decora, tá? Ah, decorar é muito ruim, tá? Decora que isso vai te ajudar, me ajudou muito. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Tá? Isso aqui vai ajudar muito na conversão rápida de metro por segundo para quilômetro por hora. Você vai fazer muito exercício que vai precisar disso. Então, se você tem um valor em quilômetro por hora, que você tem que converter aquele valor para metro por segundo, ao invés de ficar perdendo tempo com conta, divide por 3,6. Tá? Divide por 3,6. O contrário, você multiplica. Você tem um valor em metro por segundo e você quer converter para quilômetro por hora. O que você faz? Multiplica por 3,6. Grava isso que você vai fazer muita questão rapidamente, sem ficar perdendo tempo, sem raciocinar muito. Tá bom? Mas depois a gente vai fazer questões ali também pensando, porque não adianta a gente só decorar e não saber o que está acontecendo. Isso aqui é para a gente facilitar e fazer mais rápido. Isso, a gente chega nessa conclusão aqui justamente por causa disso aqui, ó. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Duas questõezinhas aí para a gente finalizar. Vou fazer essa aqui, muito fácil. Sugiro até que você pause o vídeo e tente resolver, aí depois ver a resolução que a gente vai apresentar aqui. Isso vai fazer com que você aprenda mais ainda e fixe melhor. Tá? Uma questão de concurso, de vestibular aí, ó, Fundação Carlos Chagas. A gente já vai chegar aqui quebrando tudo, já resolvendo a questão de vestibular. Diz o seguinte, a velocidade escalar de um carro é 90 km por hora. Quando aparecer só a velocidade escalar, está se referindo à velocidade escalar média. Tá bom? Velocidade média de um carro é 90 km por hora. Essa velocidade equivale a... Pô, acabamos de explicar, vai fazer rapidinho, não vai nem ficar pensando muito. Cara, eu tenho que saber 90 km por hora
E observa que todas as opções estão em metro por segundo. Então eu tenho que converter o 90 km por hora para metro por segundo. Como é que eu faço isso? Só dividir por 3,6, como a gente aprendeu no slide anterior. Eu pego 90, divido por 3,6. Vai fazer essa divisão na mão, fazendo aquele negocinho, né? Assim, não, dá para simplificar aqui e vai facilitar a tua vida. Lembra que 90, eu vou repetir o 90 aqui, 3,6, já falei isso em outros vídeos aqui, ó, é igual a 36 sobre 10, certo? Porque 36 dividido por 10, eu vou andar a vírgula uma casinha, vai ficar 3,6. Eu transformei o 3,6 em fração para facilitar a minha conta. Agora eu vou fazer a divisão de frações, porque 90 é igual a 90 sobre 1. É uma fração também. O 90 sozinho é uma fração, 90 sobre 1. Então eu vou escrever dessa forma. Quando eu faço divisão de frações, eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu pego 90 aqui, ó, 90 sobre 1, e o 36 sobre 10 eu vou botar ao contrário. Eu vou multiplicar por 10 sobre 36. Observou aqui? Então, como é que eu divido frações? Eu multiplico pelo inverso da segunda. Botei 10 sobre 36. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar facilitar aqui as contas simplificando, né? Eu posso dividir, por exemplo, isso aqui, ó. Eu sei que isso aqui vai dar por 3, por exemplo, né? Vai dar 12. E aqui também vai dar por 3, vai dar 30. Certo? Eu posso, por exemplo, dividir por 6 aqui, ó. 12 por 6 vai dar 2, e esse aqui também por 6 vai dar 5. Eu posso dividir esse 10 aqui e o 2, os dois eu vou dividir por 2. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. O que é que me restou aqui? Esse 5 aqui e esse 5 aqui. Então é 5 vezes 5. Qual é a resposta? 25 metros por segundo. Qual a alternativa? B. 25 metros por segundo. Questão encerrada. Vamos agora para a nossa última questão de hoje, um pouquinho mais complexa, mas olha só que beleza. Universidade Federal do Pará, já de um vestibular federal, né? Vestibulares difíceis, né? Questões mais elaboradas, a gente vai tentar resolver isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar. A gente tem, ó, certa pessoa viaja em um automóvel, vai prestando atenção na historinha. Certa pessoa viaja em um automóvel cujo velocímetro não funcionava. O velocímetrozinho que marca a velocidade não estava funcionando. Desejando saber qual a velocidade escalar média do automóvel, a pessoa estava querendo saber qual a velocidade média que ela estava com o velocímetro estragado. Sabendo que os postes, apareceu postes daqui, postes, tá? Aqui é postes. Da rede elétrica, dispostos à margem da estrada, os postes que estavam lá na estrada, eles têm a distância de 60 metros um do outro. Então eu tenho um poste, eu vou desenhar aqui para ilustrar, tá? O problema você não precisa, esse aqui tem um postezinho, tá? Com iluminação, e tem um outro poste aqui, está na estrada aqui, aí aqui a gente tem um outro poste, tá? Claro que está completamente fora de escala, aí a gente tem aqui um outro poste. Essa distância aqui, ó, entre um poste e outro, são 60 metros, tá? 60 metros. Isso que o problema está me falando. Os postes de rede elétrica dispostos na margem da estrada distam 60 metros um do outro. A pessoa começou a marcar o tempo no instante em que passou em frente de um certo poste. Vamos chamar ele de primeiro poste. Eu vou chamar isso aqui de primeiro poste. Esse aqui, naturalmente, é o segundo poste. E constatou que transcorreram 45,6 segundos até o instante que passou diante do 20º poste. Né? Eu vou botar pontinho em pontinho, passou por um monte de poste. Né? Imagina que um trajeto bem maior, vou desenhar aqui o poste 20º poste, tá? Quando ele passou por aqui, o tempo transcorrido foi 45,6 segundos. Então, desde o primeiro poste até o 20º poste, levou 45,6 segundos. Deu nem um minuto. Passou por todos esses postes, né? Do primeiro até o 20º. Até o instante passou o 20º poste. Assim, constatou que, no intervalo de tempo durante o qual ele se deslocou do primeiro ao 20º poste, a velocidade escalar média do automóvel era em km por hora, quanto? 25, 69, 90, 95, 98. Primeira pegadinha que a gente tem que, já logo de cara, já vou adiantar aqui para a gente entender. Primeiro poste até o 20º poste. Quantos postes ele passou?
Se você falar que são 20 postes, está errado. Por quê? O marco 0 foi o primeiro poste. Então a distância que a gente tem foram 19 postes até a chegada no 20º poste. Concorda comigo? Quando ele chega no segundo, é que ele percorreu os primeiros 60 metros. Então a gente vai indo. O segundo percorreu 60. Terceiro ele percorreu 120. Então de dois distâncias foi só no terceiro poste. Então quando a gente chega no 20º poste, ele percorreu 19 vezes esses 60 metros. Toma muito cuidado com essas pegadinhas. Seria muito comum você calcular aqui 20 vezes 60. Né? Porque esses 60 metros aqui vai estar em todas as vezes até chegar no 20º. Só que eu vou multiplicar isso por quanto? Por 20? Não, por 19. Porque o primeiro era o marco 0. Tá bom? Então vamos calcular aqui. A gente percorreu 19 vezes. Vou até fazer uma... Deixa eu apagar aqui. Tentar fazer mais organizadinho aqui. A gente sabe que a velocidade média é o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo percorrido, né? Pelo ΔT. Então a gente tem aqui que a velocidade média dele vai ser igual. Qual foi o espaço que ele percorreu? A gente não tem aqui ponto final e ponto final e ponto inicial para a gente subtrair. A gente tem uma sucessão de 60 metros, que foram 19 vezes. Então a velocidade média dele vai ser 19 vezes os 60 metros sobre o quê? 40, quanto que foi? 45,6 segundos. Tá? Então eu tenho aqui em cima vai estar em metros, aqui embaixo vai estar em segundos. Quanto que vai dar isso aqui? Vou ter que fazer aqui no braço mesmo. Vou fazer pequenininho aqui no canto, só para eu não ocupar aquele espaço ali. Vou fazer aqui 60 vezes 19. 0, né? Já vou fazer a conta bem adiantada, coloquei o 0 aqui. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem aqui 1140. 1140 o quê? Metros. Sobre 45,6 segundos. Para eu saber a velocidade, eu vou ter que dividir isso aqui, né? Então eu tenho aqui... O que eu posso fazer aqui para facilitar essa minha vida? Eu tenho uma vírgula embaixo. Dividir com o negócio de vírgula fica ruim. Eu posso andar essa vírgula para trás do 6. Eu posso trazer essa vírgula para cá. Só que eu vou ter que... Aí eu multipliquei por 10 embaixo. Então eu vou multiplicar por 10 em cima também. Eu vou ter que criar um 0 ali. Então eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou continuar aqui. Velocidade média vai ser igual a... Vou colocar mais um 0 em cima, multipliquei por 10 em cima, vou multiplicar por 10 embaixo também, a fração continua igual. Multiplicando por 10 embaixo, eu vou andar com a vírgula, 456 metros por segundo. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida e não precisar fazer muita conta? Eu posso, por exemplo, deixa eu pensar aqui, simplificar... olha só que detalhe interessante aqui que a gente pode observar. É um outro conceito matemático aqui para facilitar nossas contas. Eu percebi aqui que os dois números são pares, certo? Tanto em cima quanto embaixo. Um termina em 0, o outro termina em 6. Então os dois são divisíveis por 2. Eu posso simplificar por 2, não posso? Posso. Só que eu percebi também que os dois são divisíveis por 3. Concorda comigo? Você vai lembrar agora. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dizem que a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3. Olha o número de cima. Se eu somar os algarismos dele, eu tenho aqui 1, 1 e 4. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. 6 é divisível por 3? É. Então esse 11.400 é divisível por 3 também. Olha embaixo também, mesma coisa. 6 mais 5 mais 4 dá 15. 15 é divisível por 3? É divisível por 3. Então, esse número 456 também é divisível por 3. Então, os dois, tanto em cima quanto embaixo, eles são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível pelo produto 2 com 3, que é 6. Conseguiram entender? Se não entenderam, vê essa explicação toda de novo que você vai entender. Esse número de cima é divisível por 2 e o de baixo também por 2. O de cima é por 3, o de baixo é por 3. Então os dois também são divisíveis por 6, que é a multiplicação de 2 por 3. 2 vezes 3, tá? Então eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 6.
Eu só estou tentando adiantar a minha conta. Se você quisesse dividir em cima por 2 e embaixo por 2, ia chegar no resultado. Simplificou. Aí depois ia perceber por 3. Aí divide por 3, depois divide por 3. Também ia dar certo. Só que visualmente eu percebi que os dois são divisíveis por 6. Então já vou simplificar por 6, que eu já vou ganhar tempo. Tá? Eu só vou apagar o esqueminha aqui para eu ter mais espaço aqui. Tá? Vou voltar aqui para trás. Porque eu vou ter que fazer uma divisão aqui dos 2 por 6 para eu simplificar essa conta. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Quanto que é... Vou fazer de azul, só para diferenciar aqui. Quanto que seria 11.400 dividido por 6? Olha aqui, ó. Vou dividir primeiro o 11, vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 11, 5, né? Desce o 4, 54 por 6 dá 9. 9 vezes 4, 54. Para 54, 0. Desci um 0, vai dar 0. 0 vezes 6 dá 0. Para 0, nada. Desci o outro 0, divide por 6, dá 0. 0 vezes 6, 0. Para 0, nada. Acabei a conta. Então, aqui nossa fração, ó, aqui em cima, dividido por 6, vai dar o quê? 1.900. E embaixo dividido por 6, vou fazer a continha aqui também. Pratica isso, tá? Pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois olha a resolução. 456 dividido por 6. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 45, né? 4 não dá, 45. Quanto que é 45 dividido por 6? Vai dar 7, né? Que é o mais próximo. 7 vezes 6, 42. Para 45, 3. Aí eu vou e desço o 6. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Acabou a questão aqui. Então eu tenho 1.900 dividido por 76. Já ficou mais fácil a minha conta, né? Melhor do que eu fazer uma divisão no braço, 11.400 dividido por 456. Ficar tentando multiplicar para aproximar, aquela coisa chata, já facilitou a minha vida. O que eu posso fazer aqui? Eu posso continuar simplificando, que eu vou simplificar até acabar isso aqui. Porque olha só, em cima e embaixo ficou divisíveis por 2, concorda? 1.900 eu posso dividir por 2 e 76 eu posso dividir por 2 também. Vai simplificar mais ainda. Só que eu percebi uma coisa aqui, que com a prática vocês vão pegar também. Eu percebi que 19 e 76, eles são parentes. Consegue perceber? Olha bem para os dois. O dobro de 19, vou separar aqui no meio, só para vocês enxergarem aqui, ó. O dobro de 19 é 38. O dobro de 38 é 76. Então eu posso buscar uma simplificação maior aqui. Pescou a ideia? Na prática, que vocês vão saber depois logo de cabeça, 76 é 4 vezes 19. Então eu vou simplificar. Eu percebo que os dois dá para dividir por 19. Mas só que para eu dividir esse 19, eu tenho que enxergar que 1.900 é 19 vezes 100. Eu vou transformar isso aqui. Aqui. 19 vezes 100. Lembra? Ó, já vou colocar aqui 10 a 2, porque você sabe que isso aqui é 100, tá? Já falei isso em outros vídeos, já vai se acostumando com isso. 19 vezes 100 e aqui é 76. Tranquilo? Eu sei já de cabeça que 70, eu tenho que ter essas visões, que isso vai acelerar as contas. Estou demorando porque eu estou explicando, seria muito mais rápido fazendo aquilo. Pô, ali, 19, não teria nem mostrado essa parte amarela aqui. Como é 4, eu vou dividir 19 por 19, vai ficar quanto? 19 dividido por 19? 1. Quanto que é 76 dividido por 19? 4. Então o que eu fiquei aqui? Com 100 em cima, que está ali representado por 10 elevado a 2, e o 4 embaixo. Quanto que é 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 é 25, certo? Então eu já cheguei na minha resposta. Olha que beleza. Vou apagar aquelas continhas ali para voltar aqui para cá, tá? Aí que é o perigo, né? Eu cheguei a 25. Olha para as opções. Cara, tem uma opção ali 25. Aí eu vou lá e marco. Pá! Todo pimpão. Mó trabalheira para chegar até aqui. Várias contas. Cheguei a 25. Essa conta ali deu pra gente 100 dividido por 4, 25. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Vim aqui para trás. Ó. Aí eu boto aqui, ó, 25.
metros por segundo. Lembra aqui, ó, olha aqui, a gente estava trabalhando, ó, a distância que ele percorreu em metros e o tempo em segundos, 45,6 segundos. A resposta que eu encontrei está em metros por segundo. Se eu marcar aquele 25, que o cara que fez a conta já botou de propósito ali nas opções para alguém cair, na maldade do coração colocou ali para alguém errar, você tem que ficar ligado que o problema não está pedindo em metros por segundo. Olha aqui, ó. O problema está pedindo em quilômetro por hora. Eu encontrei o valor em metros por segundo. Então, se eu marcar 25 ali na letra A, eu vou errar a questão depois de ter resolvido muitas coisas certinho, fazendo conta direitinho. Mas o problema está pedindo quilômetro por hora. Fica muito atento no que o problema está pedindo. Chegou no final, chegou numa resposta. Vai lá, cara, o que o problema está pedindo? É isso aqui que eu encontrei? Cara, eu encontrei em metro por segundo. Está pedindo em quilômetro por hora. Não erra isso não. Dá muito em prova. O examinador sabe onde você vai chegar, o trajeto que você vai chegar, e ele quer as pessoas que conseguem perceber esses pequenos detalhes, tá? Que certamente serão profissionais mais atentos. Então o que eu tenho que fazer aqui? Transformar 25 metros por segundo em quilômetros por hora. E a gente já deu um macetinho aí que vai fazer isso bem mais rápido, que é multiplicando por 3,6. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar esse 25 e multiplicar por 3,6. Aí eu vou ter o valor em quilômetros por hora e eu vejo ali, obviamente, se tem alguma opção que vai trazer essa minha resposta, tá? Eu multiplico aqui por 3,6. Quanto será que vai dar isso? Vou ter que fazer no braço isso, né? Vamos lá. 3,6... vamos botar aqui 25 vezes 3,6. Lembrando que a gente na multiplicação com vírgula, se a gente faz a conta normalmente como se não tivesse a vírgula, depois a gente conta as casinhas que tem antes da vírgula e bota no final, tá? Então vamos lá, começando aqui, né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15, certo? 12, 13, 14, 15, isso aí. Agora vamos multiplicar aqui, ó, o 3, começando 3 vezes 5, né? Vou botar até de outra cor aqui para não bagunçar mais ainda. 3 vezes 5 vai dar 15, né? Boto 5 aqui para cá para cima vai vir um 1zinho, esquece esse 3 que foi da outra conta. Lembrando sempre de fazer esse deslocamentozinho, não esquece, tá? Embaixo do zero não vai ter nada. Então 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, 1, 7. Vai ficar 7 aqui. O que a gente tem aqui na soma? Agora a gente vai somar. 0, 5 mais 5 dá 10. 7 mais 1, 8, com mais umzinho que subiu, 9, certo? Cheguei a 900. 900 km por hora? Não, lembra que tinha uma vírgulazinha aqui, ó, no 3,6. Então, se eu tenho uma casinha só depois da vírgula, eu tenho que andar a vírgula aqui uma casinha para cá. A vírgula vai entrar aqui. Então, na verdade, é 90. Qual a resposta? 90 km por hora. Alternativa C. E a gente matou aí a questão. Tranquilo? Questão cheia de pegadinhas, cheia de necessidade de uma atenção especial em cada detalhe, desde o início, tá? Sugiro você assistir esse exercício de novo, tentar fazer sem assistir a resolução, depois bota para conferir, porque é um tipo de questão bem emblemática que você vai se deparar aí nos vestibulares ou concursos da vida, tá bom? Então a gente encerra aqui, vou deixar aqui as duas referências, tá? Para você, que eu tenho utilizado para preparar esse material: Fundamentos da Física, Ramalho, Nicolau e Toledo, e também Fundamentos de Física, de Halliday, Resnick e Walter. Tá? Esse segundo aqui, os dois são livros bem caros, tá? Caso você tenha a possibilidade de adquirir, eu sugiro. E passa por ele, como eu falo no meu livro, né? Cara, estuda da capa até a contracapa. E esse aqui de baixo, Fundamentos de Física de Halliday, tem até aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui o link da minha loja virtual, caso você queira adquirir, já vai direto lá para o livro. Não é um livro barato, mas quem tiver condição certamente vai ajudar. Mas não compra para deixar ele na estante não, tá? Compra para você vir da capa até a contracapa. Tá bom? Esse livro primeiro aqui é conteúdo basicamente de ensino médio, tá? Ensino médio. O segundo, apesar de ter muito conteúdo de ensino médio, ele vai ter o ensino médio também, mas
ele é utilizado em nível superior também. Então, superior. Tá bom? Então fica aí minhas indicações de bibliografias. E essa aqui, claro, voltei a falar aqui, né, o nosso livro, não esqueça de adquirir, que vai te ajudar e vai te abençoar, tá? Compra até para dar de presente, não é um material caro, tenho certeza que vai mudar as pessoas que você ama, tá? Vai fazer com que você tenha uma nova visão sobre a educação no Brasil e sobre os estudos. Tá bom? Aqui a gente tem as nossas referências nas mídias sociais, né? Quem quiser me seguir no Instagram, Glauco Rocha Machado, Facebook, mesma coisa. Nós temos o canal, que eu peço muito que você siga lá, interaja com os vídeos, deixe um comentáriozinho. Essa interação faz com que esse material chegue a outras pessoas, tá? Porque os algoritmos vão fazer essa leitura e vão ver a relevância caso tenha interação, né? Deixa um comentário, curte, compartilha. Isso tudo vai ser lido lá pela plataforma e vai favorecer que o canal cresça também. E é uma contrapartida que eu peço que você nos ajude a esse canal alcançar muita gente aí. E a gente tem o meu site pessoal, onde eu publico não só esses materiais, como vários outros que podem ser do teu interesse. Você visita lá o nosso site, colunasdefogo.com. Agradeço a sua atenção até aqui, espero ter podido ajudar cada um de vocês, assim como eu tenho aprendido enquanto preparo esse material. Desejo que Deus os abençoe, tá? Nessa preparação para concursos, para vestibulares, preparo para a vida, né? Muito material aqui a gente acaba aprendendo para utilizar na vida, além dessas provas que a gente se depara. E fico muito feliz de estar podendo ajudar de alguma maneira, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.